mais uma vez concluindo a nossa disciplina, né? Mais uma vez aqui com vocês, período da tarde, nesse horário das 13 horas. Estamos iniciando falar um pouco sobre o financiamento da educação. Vamos retomar um pouco com relação aos programas e projetos educacionais que são propostos para a qualidade da educação do ensino dos nossos alunos. Vamos falar acerca do financiamento da educação brasileira e também, por final, a avaliação, né, as avaliações internas e externas do sistema de avaliação nacional. Então, nesse primeiro momento, nós vamos fazer uma abordagem acerca dos programas, né, que existem no âmbito nacional para minimizar os problemas educacionais que vocês perceberam junto ao Plano Nacional de Educação. Então, o Plano Nacional de Educação é um planejamento de 10 anos que visa equalizar o ensino, contribuindo, assim, para objetivos e metas e estratégias que possam solucionar algumas questões pertinentes ao contexto educacional. Para tanto, para alcançar algumas metas, algumas estratégias foram criadas e os programas e práticas da política pública educacional, eles se encontram no âmbito escolar, nesse contexto de política pública educacional, justamente para minimizar essas questões e chegar a atingir o objetivo de cada meta que vocês puderam observar. Nós vamos colocar aqui alguns programas que a política pública educacional elege como um dos mais importantes para que toda a execução desses recursos, das estratégias e de todas as metas colocadas no PNE, né, no Plano Nacional, no PEE, no Plano Estadual e, por fim, no PME. Então, esses programas e projetos, eles auxiliam nesse processo de equalizar o sistema educacional por meio de políticas públicas que atendam à demanda desse aluno. Aqui, no primeiro momento da tela, vocês já podem perceber que nós vamos falar um pouco do PDD interativo. Também existe o CIES, né, o ProUni, Programa de Universidade para Todos, o PDE, que é o Programa de Desenvolvimento da Educação, o Programa de Alimentação Escolar, Transporte Escolar, Caminho da Escola, formação, né, formação do professor, programas de tecnologias da escola conectada. Nós vamos falar um pouco do Fundeb, do antigo Fundef, que já vamos adentrar um pouco sobre essa questão do financiamento da educação com o Fundef, e da Proinfância, né, dessas creches que nós temos que estão em construção. Então, primeiro, o programa é o PENAI, né? O PENAI, ele é o Programa Nacional do Livro da Alimentação Escolar, e o objetivo dele é atender às necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis, e o repasse feito desse recurso, ele é diretamente para o Estado. Como eu falei na aula anterior, vocês têm um mecanismo de transparência do FNDE, do Fundo Nacional da Educação, que ele pode, vocês podem perceber o quanto dentro desse programa foi repassado para o nosso município. E é um programa importante da educação escolar, que ele precisa ser bem efetuado, né, a sua política pública educacional tem a partir de organizações do conselho, né, para poder ele é o que é o Conselho de Alimentação Escolar. Ele, na verdade, ele é um conselho que investiga, que verifica
se realmente o PNAE está acontecendo de acordo com o que preconiza a sua resolução. O repasse ele é feito diretamente aos estados e aos municípios, como eu havia falado, e ele tem base no censo escolar, realizado no ano anterior ao do atendimento. O programa ele é acompanhado e é fiscalizado diretamente pela sociedade, pelos conselhos de alimentação CAIS, né, que são os conselhos de alimentação escolares, e pelo FNDE, também pelo Tribunal de Contas TCU da União, e pela Secretaria Federal do Controle Interno, e pelo Ministério Público. Então, todos esses órgãos fiscalizadores, a própria sociedade, né, a partir da sua representação dentro do Conselho de Alimentação Escolar do município, deve compreender como se é utilizado esse recurso, se de fato ele está atendendo ao que preconiza a resolução do MEC, se de fato esse recurso não está sendo desviado para um outro fim. Então, o programa de alimentação escolar é um programa muito importante, né, que ele existe aí várias fiscalizações para entender, né, de que maneira ele está sendo executado. Contempla o ensino fundamental e o ensino médio, com livros, com o acervo literário e também com dicionários. Ele é executado em ciclos trienais alternados. Assim, a cada ano o FNDE adquire e distribui livros para todos os alunos de determinada etapa de ensino e repõe e complementa os livros reutilizáveis para outras etapas. Essa é uma política bastante falha, né? Porque nós entendemos, enquanto Secretaria Municipal de Educação, enquanto educadores, que um livro que contempla se cada 3 anos esse livro ele é colocado, cada etapa, cada ano trabalha-se uma etapa, né? O ensino fundamental, anos iniciais, logo posteriormente os anos finais e, em seguida, o ensino médio. Então, cada 3 anos se é repassado o livro para este fim. É uma política falha porque quando se é distribuído para os alunos de 5º ano, por exemplo, determinada escola, digamos que Trisdela 2, ele tem uma Trisdela 3, ele tem o 5º ano, né? Nesse ano, ele tem o 4º ano, que no próximo ano será o 5º ano. Só que ele recebeu o livro para o 4º ano, em 2018. Ele recebeu para o 4º ano. 2019, existe a necessidade de ter um 5º ano. O que é que acontece? O 5º ano já vai ficar sem livros, porque não tem como ser reposto esses livros anualmente, só apenas a cada 3 anos. Então, por isso que as políticas públicas, às vezes, elas deixam a desejar, justamente por isso, porque às vezes não atende a especificidade daquele ano, sempre atendendo um ano anterior. 2018 chega o livro para o 4º ano, 2019 repetem-se os livros, né? Por isso que muitas vezes os alunos eles precisam devolver os livros porque outros alunos já vão consumi-los. Então, eles só repetem aquele livro a cada ano e assim, essa política ela não é executada de acordo com o número, a realidade, né, da escola, de acordo com, de fato, a especificidade daquela escola. Então, temos também o Programa Nacional da Biblioteca Escolar, né, que ele tem o objetivo de prover as escolas de ensino público das redes federais, estadual, municipal e do Distrito Federal no âmbito da educação infantil, creches e pré-escolas, no ensino fundamental, do ensino médio, da educação de jovens e adultos, com o fornecimento de obras e demais materiais de apoio à prática da educação básica. Então, o PNBE, ele é mais voltado para esses acervos, né, desde o contexto da educação infantil até o EJA, né, Educação de Jovens e Adultos. Por quê? Porque ele traz para a escola vários acervos interessantes que vão auxiliar na biblioteca daquela escola. Sabemos que o nosso município de Coroatá, nós tem uma biblioteca, né, que ela é tida e ela tem um título de biblioteca, que é a Biblioteca do Complexo Educacional, do Ensino Fundamental.
Então, apenas essa biblioteca que é atendida pelo programa Biblioteca na Escola, né? As demais escolas, elas existem sala de leitura. E a sala de leitura, ela é atendida pelo PNLD, pelo Programa Nacional de Livro, quando chegam livros, literatura infantil, e aí aquele acervo é distribuído para as salas de leitura. Agora, o PNBE, que é o Programa Nacional da Biblioteca Escolar, ele já é mais focado para as bibliotecas municipais, tá? Da escola. E aí a gente já sabe que também só temos uma biblioteca e que apenas essa escola é contemplada por este programa. O Programa Brasil Profissionalizado. Ele visa fortalecer as redes estaduais de educação profissional e tecnológica, tendo a iniciativa de repassar recursos do governo federal para que os estados invistam em suas escolas técnicas. Ele foi criado em 2007 e o programa possibilita a modernização e a expansão das redes públicas de ensino médio, integradas à educação profissional, e uma das metas do Plano de Desenvolvimento da Educação, do PDE, o objetivo é integrar o conhecimento do ensino médio à prática. Então, o Programa Brasil Profissionalizado é um programa também que ele está extinto. É um programa que ele aconteceu, só que a partir da descontinuidade das ações governamentais, houve a extinção deste programa. Era um programa que tinha um objetivo de justamente profissionalizar aqueles estudantes, né? Como as escolas técnicas que nós tínhamos antigamente, que era o João 23, era uma dessas escolas técnicas que nós tínhamos, né? E agora ela é mais uma escola privada, não pública. Ela é uma escola privada. E aí houve a descontinuidade dessas ações e a gente acabou perdendo um programa tão importante como este. O Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, o PNAT, ele tem o objetivo de garantir o acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares de alunos do ensino fundamental público, residentes em área rural, que utilizem o transporte escolar por meio de assistência financeira em caráter suplementar aos estados, Distrito Federal e municípios. O que esse programa consiste? Consiste nessa transferência automática de recurso, sem necessidade de convênio, a partir do que é informado no censo. No censo tem uma aba que informa quantos alunos temos no nosso contexto escolar, quantos alunos são da zona rural e quantos precisam de transporte público. Então, essa soma de informação é o que ocorre posteriormente com a transferência automática desses recursos financeiros. E para custear despesas, e aí ele vem com essa proposta, né? Custear despesas como reformas, seguros, licenciamentos, impostos, taxas, pneus, câmara, serviço de mecânica em freio, suspensão de câmbio. Então, tudo que é voltado para a manutenção do ônibus escolar é utilizado para esses alunos, né, para que esses alunos eles cheguem em segurança em suas casas, eles não ficam na defasagem de perder aulas, e é preciso que tenha também essa fiscalização, né, de como esses ônibus estão rodando, de como esses carros eles estão tendo manutenção realmente com esse recurso, porque o recurso vem para este fim, né, para auxiliar no transporte escolar desses alunos, principalmente aqueles que precisam se locomover da zona rural até a sede. Certo. Na semana passada, nós falamos um pouco sobre o programa Dinheiro Direto na Escola, que é aquele programa, que é o programa que atribui o recurso numa conta específica no Banco do Brasil com uma conta de caixa escolar. E a finalidade dele é justamente de prestar essa assistência financeira em caráter suplementar às escolas públicas da educação básica, das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal, às escolas privadas de educação especial, no nosso caso, o APAE,
né? E as mantidas por entidades sem fins lucrativos, registradas no Conselho Nacional de Assistência Social, como beneficentes de assistência social ou outras similares de atendimento de direito gratuito ou público. Então, o dinheiro direto na escola, ele justamente visa essa assistência, ele busca compreender e busca dinamizar esse processo dentro da escola para que o professor, para que o gestor, ele possa atribuir a esse conselho a deliberações, né, necessárias para que sejam gastos esse recurso na escola. Então, o PDDL é muito importante para a manutenção da escola, para buscar esse aparato, né, pedagógico, administrativo e pedagógico, a fim de possibilitar que esse recurso, de fato, ele seja gasto com que se preconiza nas orientações do FNDE junto ao MEC. E muitos dos nossos gestores, eles precisam da comunidade escolar para poder utilizar esse recurso. O gestor ele não pode, de forma alguma, utilizar esse recurso em uma sala da coordenação ou da gestão escolar. Ele precisa chamar a comunidade escolar por meio da votação que ocorreu, buscaram evidenciar algumas pessoas que são importantes e necessárias para essa formação do conselho escolar, como os pais, como alunos, para que eles participem desse momento de execução, de elaboração do planejamento para a aplicação daquele recurso. É importante que as famílias elas participem e busquem evidenciar que esse recurso, de fato, ele está sendo utilizado para o fim último, que é prestar assistência financeira, e que essa assistência financeira chegue ao aluno, né? E o programa Caminho da Escola. Ele foi criado em 2007, é um programa que ainda existe, ele é existente, né? Nós temos o Caminho da Escola aqui, quando vocês observarem aqueles ônibus amarelos que existem, aqueles ônibus amarelo com o nome Caminho da Escola, aqueles ônibus, eles são adquiridos por meio dessas frotas de veículos escolares a partir de um convênio, né? Então, o que é o objetivo desse programa? Renovar a frota de veículos escolares, garantir a segurança e qualidade aos transportes dos estudantes, contribuir para a redução da evasão escolar, ampliando por meio de transporte diário o acesso e a permanência desse aluno na escola. Dos alunos principalmente matriculados na educação básica da zona rural, das redes estaduais e municipais. O programa também ele visa a padronização dos veículos de transporte escolar, a redução dos preços de veículos e aumento da transparência nessas aquisições. Então, esse é um programa bastante importante, porque muitos dos nossos alunos que moram na zona rural, eles têm essa carência de transporte. Muitos deles não têm condição de pagar um transporte escolar para que ele chegue ao contexto da escola. Então, qual foi o papel desse programa? Ele foi criado justamente com esse fim, o objetivo de renovar a rota, de buscar colocar ônibus de qualidade para esses alunos, com assentos. Tem os ônibus escolares que vocês percebem que eles são minivans, com adaptações para aqueles alunos com deficiência. Então, o programa Caminho da Escola, ele visa trazer esses ônibus no intuito de garantir a permanência desses alunos no contexto escolar. O PROINFO, Programa Nacional de Tecnologia Educacional. O PROINFO, ele foi muito importante. Ele é um programa que ele está extinto, né, da rede educacional. É importante trazer programas que estão no atual momento e também programas que foram extintos, que foram de grande relevância. O PROINFO foi um desses programas que foram muito relevantes, porque vocês perceberam que na rede municipal, em determinado momento, algumas escolas elas tiveram acesso a computadores, a salas de informática. Então, foi por meio do PROINFO, né, de buscar trazer esses recursos tecnológicos para a escola, para a formação do aluno, para a formação do professor, com a finalidade de promover o uso da tecnologia.
Então, ele foi uma ferramenta muito importante, né? Muito rica, pedagógico, no ensino público, e fundamental e médio. O uso de tablets também era um dos mecanismos de assistência do Proinfo, né, que ele distribuiu a partir do PROCA, né, que foi outro programa também para poder possibilitar que o aluno ele tivesse o uso de tablets no ensino público e pudessem dinamizar o processo tecnológico a partir de formação voltada para esse uso didático-pedagógico das tecnologias da formação e da comunicação na escola. Então, ele era articulado a distribuição dos equipamentos tecnológicos na escola e a oferta de conteúdos e recursos multimídia digitais. Então, foi um importante programa, que agora ele veio ser substituído pelo programa Educação Conectada, que o Educação Conectada ele tem as suas falhas, né, também. Ele é um programa só para disponibilizar acesso da escola com a conectividade, mas ele não se preocupa em buscar aparato tecnológico para a escola. Sabemos que a maioria dos nossos computadores que recebemos nas salas de informática há alguns anos atrás, esses já estão defasados e eles não conseguiram complementar esses computadores que já não servem mais para as salas de informática. Apenas uma escola ela está bem encaminhado com o laboratório de informática, que também é o complexo educacional. As demais escolas todas estão com os recursos sucateados, né, e sem computadores, ou aqueles que prestam, eles estão com outras funções que não servindo ao aluno. Então, a educação conectada ele veio apenas com a função de conectar a escola e os alunos para a utilização da internet em meio pedagógico. Mas a gente sabe que é falho, porque se tem internet, precisa ter aparato tecnológico para ser utilizado. Então, esse Proinfo ele foi um importante programa que não existe mais e que ele precisa ser resgatado, porque é um programa importante para a universalização da tecnologia no contexto escolar. O Mais Alfabetização, vocês perceberam que a nossa meta 1, tanto do Plano Nacional como do Plano Estadual, a meta 2, Plano Nacional, Plano Estadual e o Plano Municipal, é a universalização dos nossos alunos do ensino fundamental, a erradicação do analfabetismo. Então, esse programa ele veio com o intuito de minimizar essas questões do analfabetismo, né? Então, o objetivo dele é fortalecer o apoio técnico financeiro às unidades escolares no processo de alfabetização dos estudantes regularmente matriculados nos 2 primeiros anos do ensino fundamental. O apoio técnico é realizado por meio da seleção de um assistente de alfabetização a cargo da Secretaria de Educação por um período de 5 a 10 horas semanais para cada turma de primeiro a segundo ano. Esse assistente que foi conduzido para a escola, ele deve auxiliar no trabalho do professor alfabetizador, conforme seu planejamento. Ele não pode desvincular, o seu planejamento do assistente não pode ser desvinculado com o planejamento do professor. E qual é o fim? Aos fins de aquisição de competência de leitura, escrita, matemática pelos estudantes, aqueles que não estão conseguindo alcançar os demais. Os profissionais contam ainda com avaliações diagnósticas formativas disponibilizadas no sistema de monitoramento a serem aplicadas aos estudantes em períodos específicos, com o objetivo de monitorar o desenvolvimento da aprendizagem nos 2 primeiros anos do ensino fundamental. Já o apoio financeiro às escolas se dá por meio da cobertura de despesas de custeio via o programa Dinheiro Direto na Escola. Então, esse vem dentro do PDDE, tá? Aquele programa que ampara a escola. Esse recurso é o PDDE Qualidade, mas ele vem dentro do bolo do PDDE Educação Básica, tá bom? Então, gente, temos mais outros programas, tem o Mais Alfabetização, que ele foi extinto, que ele foi substituído pelo novo Mais Educação, que também tinha o objetivo de melhorar esses índices educacionais, com o aluno participando de atividades complementares na educação, numa proposta de educação integral, né? Então, ele veio com essa proposta, também tinha monitores,
facilitadores, articuladores do programa, para que esse aluno pudesse estar no contexto escolar, aprender português e matemática, práticas como xadrez, tinha capoeira, então outras modalidades de ensino. O PAR foi o que eu falei na semana passada, que é o Programa de Ações Articuladas. Então, o que é que vem a ser o PAR? O PAR é um instrumento que possibilita a elaboração de um diagnóstico da educação local e a definição das prioridades em termos de políticas públicas e ações. Além disso, ele evita a descontinuidade entre as gestões. Então, dentro do planejamento de educação articuladas, ele planeja para 4 anos, nós planejamos para 4 anos. Na dimensão 1, a gente planeja gestão educacional. Que estratégias, que tipo de organização vai se dar, que tipo de recurso nós vamos precisar para que essa gestão educacional de fato ocorra. Na dimensão 2, a formação de professores e profissionais de serviço de apoio escolar. Nessa dimensão, nós colocamos a necessidade de formação dos nossos professores, e aí a gente trabalha a partir da educação infantil, do ensino fundamental, e não mais o ensino médio, porque o PAR ele é voltado para o município, então para a educação infantil, ensino fundamental e EJA, educação no campo, então só pelas etapas e algumas modalidades. Então, a dimensão 3, as práticas pedagógicas e avaliação. Então, a partir dessa dimensão, nós colocamos os recursos pedagógicos que nós necessitamos, né? Nós fazemos um planejamento a partir de uma visão macro com relação ao que precisa para uma educação de fato de qualidade. Nós não tivemos como conseguir para o nosso PAR essas dimensões. Nós conseguimos muito pouco, né? Do planejamento que nós colocamos no PAR, apenas alguns que fomos atendidos, né? Como livros didáticos e outras situações. E a dimensão 4, a infraestrutura física e recursos pedagógicos. Então, nessa dimensão 4 é que nós colocamos a reestruturação da nossa rede, né? A organização, a manutenção da rede. Então, a gente consegue recurso a partir do que a gente planeja dentro dessa dimensão. Então, aqui o PAR ele é Programa de Ações Articuladas da Rede Municipal de Ensino. Ela não trabalha de forma individual com uma escola em específica, mas com a rede num todo, né? Se a gente consegue recurso, a gente precisa dinamizar esse recurso para que seja atendido aquelas que mais necessitam de reparos. Então, gente, esse primeiro momento foi para que a gente pudesse entender e compreender um pouco sobre todos os programas educacionais, né? Os programas educacionais que nós temos, e temos muitos outros programas educacionais que eles visam fazer o atendimento desses nossos alunos de modo que a educação na qualidade desse ensino ele possa se sobrepor. Então, nós temos vários programas ainda que não foram elencados aqui. A atividade 1, ela vai exigir de você fazer uma pesquisa no site do FNDE para que vocês possam localizar determinado programa que vai estar na tabela, o objetivo dele e os fins últimos para que contexto ele é e para qual modalidade de ensino ele deve atender. Então, nós vamos buscar alguns programas que nós temos na rede municipal de ensino, que eu, trabalhando nessa pasta, eu sei quais são os programas que nós temos. Nós vamos pesquisar, colocar os objetivos deles e de que forma ele deve ser executado. Tá? Então, a nossa atividade vai ser essa, tá bom? E no próximo bloco de apresentações, nós vamos falar um pouco sobre o financiamento da educação, né? Fundeb, Fundef e Fundeb. Então, nós terminamos por aqui a aula e vamos ao nosso chat. Anotem tudo direitinho e vamos ao nosso chat. Até mais.